Que maravilha nós estarmos na casa do Senhor, amém? Você gosta da casa do Senhor? Você ama a casa do Senhor? Toda vez que nós estamos aqui, preparamos o nosso coração para vir a esse lugar, algo no mundo espiritual acontece. O mundo espiritual está atento ao nosso movimento. E quando a gente se dispõe a estar na casa do Senhor, o mundo espiritual está em movimento para trabalhar na sua vida, amém? Não fica pensando quando eu falo em mundo espiritual sobre demônios e tal. Existe uma guerra, mas nós cremos no vencedor, amém? Então o mundo espiritual que eu digo é os anjos já trabalhando, preparando o caminho, ativando teu coração, ativando tua mente, para quando você chegar aqui, você receber toda a porção que o Senhor tem na sua vida, amém? E eu creio que hoje não vai ser diferente. Nós, como o pastor disse, né? Novembro é daqui a pouco, né? Final do ano, minha gente, é logo ali, né? Já estamos praticamente em setembro. Amanhã começa mais um mês. E eu quero liberar essa palavra como uma palavra profética para o nosso mês, amém? Em nome de Jesus. E tem uma frase que o pessoal gosta muito de usar: quem se adianta governa. Amém? Então leve isso para a tua vida. Então você já se adiantou um dia. Imagina o que é que Deus vai fazer em setembro na sua vida. Porque você não precisou chegar em setembro para ouvir a palavra. Agora, dia 31, você já está pegando a porção que Deus quer derramar nas nossas vidas. Abra aí em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Você encontrou? Vamos ler alguns versículos. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. E ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. E o anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou: ponha a capa. Diga assim: ponha a capa. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Amém? Eu creio que esse é um tempo, é uma estação onde mesmo em meio a tempestades furiosas e guerras espirituais, Deus vai romper cadeias. Deus vai nos levar além dos limites. Deus vai fazer o sobrenatural. Aquilo que Herodes esperava era uma sentença para Pedro, mas Deus fez algo super diferente. E eu quero declarar que talvez tem pessoas esperando algo sobre você, que algo aconteça na sua vida, que algo aconteça na sua família. Só que Deus nessa noite veio aqui para transformar a realidade e dizer que esse é um tempo de quebrar cadeias e a gente entrar naquilo que é sobrenatural em Deus. Experiências amargas nos levam a portas abertas. Amém? Você está com pouca fé hoje. Experiências amargas nos levam a portas abertas. Você não sabe o que setembro te espera. Eu não sei o que setembro me espera, mas eu sei que o Deus que já está lá é um Deus que abre portas de ferro. É um Deus que vai mudar a realidade. A sentença de Herodes não foi cumprida. O que foi cumprida foi a sentença de Deus. Esse é um tempo, eu quero declarar que setembro vai ser um tempo de novos começos, de milagres que a gente não espera. É hora de sair da prisão, é hora de tirar as correntes do desespero, é hora de quebrar as armadilhas do inimigo, é hora de agora
aquela sentença de Satanás, do inferno, no chão. Eu declaro e decreto em nome de Jesus que tudo aquilo que foi levantado contra nós vai ser derrubado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Essa é uma estação de libertação, de correntes caírem no chão, de mudança de mente, de viver experiência e de experimentar a liberdade que o Senhor já conquistou para nós. Foi isso que Pedro viu, uma gloriosa luz entrando naquela cela, uma gloriosa luz. A Bíblia diz que uma luz raiou no meio da escuridão daquela cela e o anjo apareceu. Eu creio que a luz gloriosa de Deus está pronta para invadir as nossas cavernas. A luz poderosa de Deus está pronta para entrar nas celas da nossa vida, nas celas das nossas emoções, nas celas escuras dentro das famílias, dos casamentos, da vida financeira. A luz do Senhor está pronta para brilhar em meio à escuridão. E não vai ser só uma estação de celebrar sair de um lugar ruim, vai ser também uma estação de alegria de entrar em outro bom. Não, você não está entendendo. Você está aqui na igreja, você está na igreja, a palavra está dizendo: ei, esse tempo, essa estação não é só de deixar algo ruim, mas também de entrar em algo bom. Porque Pedro saiu de uma cela, mas ele entra em outra atmosfera de chamado de Deus. Não tem como não lembrar de Isaías 43. Não se lembre das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eu vou fazer uma nova coisa, ela já está surgindo. Será que você não vê? Eu vou abrir caminho no deserto, eu vou abrir rios no ermos. Tem nem caminho, tem nem cheiro de água, mas Deus faz nascer um caminho e faz a água brotar. Esse é o nosso Deus, aleluia. O livro de Atos, ele revela muitos milagres de Deus na igreja primitiva. E esse capítulo de Atos 12 fala do destino de dois apóstolos e líderes da igreja, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago, eles faziam parte do núcleo mais chegado de Jesus. Mas aqui em Atos 12, um é morto e o outro é preso. A uns Deus livra na morte, a outros Deus livra da morte. A intenção era prender Pedro. E essa intenção era somente política. Porque Herodes, ele também não era querido entre os judeus. Ele era odiado, na verdade, pelos judeus. Mas ele prende a Pedro para matá-lo após 7 dias. Para que as pessoas pudessem aplaudir. A morte de Tiago e a prisão de Pedro era somente política. Para dar bem na fita. E Pedro, ele era uma das pessoas principais. Entre o capítulo 1 a 12 de Atos, você vai ver Pedro em vários momentos poderosos. Lá em Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, ele prega e 3.000 pessoas são salvas. Ele cura o paralítico na porta do templo. É ele quem desmascara Ananias e Safira. É ele quem ressuscita Dorcas. Então, para Herodes prender Pedro, tinha um grande poder. Para estar bem com a sociedade, para as pessoas poderem dizer assim: não, é esse daí o certo. Só que Deus é Deus na vida de Pedro. Assim como Deus é Deus na vida do seu povo ainda hoje. Deus é Deus na vida da igreja. Não importa se politicamente existem arranjados para acabar com a igreja. Não importa se politicamente existem ideias para fechar a igreja. Não importa se politicamente existem reuniões para acabar com a igreja do Senhor. Deus é como a igreja. E não importa se colocam a igreja em cavernas, em lutas, não importa. A igreja sempre vai ser vencedora. O rei Herodes prendeu Pedro e executou Tiago. Tudo com uma missão de ir contra a igreja, perseguir a igreja. Ele prende Pedro, mas não sabia quem era Pedro. Ele coloca Pedro na prisão e ele era tão ameaça para Herodes que Herodes não coloca ele numa prisão para ser guardado por um guarda. Tinha 16. 4 guardas a cada turno. Não podia ser um. Pedro era tão ameaça para Herodes que não era um só. Eram 16 cuidando da vida de Pedro.
Nesse momento, com certeza, Pedro estava dividido entre morrer e encontrar Jesus novamente, mas também em ficar e permanecer, porque ele era um líder. Ele tinha uma igreja, as pessoas confiavam em sua liderança. Tanto que lá no verso 5 diz que a igreja orava fervorosamente por ele. O povo estava reunido para pedir a Deus algo, uma resposta, uma liberação, para que Pedro saísse daquele lugar. Só isso, irmãos, já nos dá respaldo para a gente mergulhar numa vida de oração, para a gente viver em oração. A oração é a chave que move o movimento de Deus na nossa vida. A oração é a chave que vai desbloqueando o reino espiritual para que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Não espere não orar e viver coisas sobrenaturais, não dá. A oração, ela sempre vai produzir na sua vida o sobrenatural. E a Bíblia fala que Pedro estava dormindo, amarrado entre os soldados, e de repente um anjo aparece no meio da prisão, e logo o anjo se coloca do seu lado, toca no ombro dele e diz: rápido, Pedro, se levanta. E na hora que Pedro se levanta, as correntes caem das suas mãos, e o anjo diz: ei, se vista, coloca as sandálias, Pedro, está na hora de colocar a capa aí, me siga. Irmãos, Pedro dormia na prisão. Quando te oferecerem pedra, descansa. Pedro dormia sob pedra, porque quem tem fé dorme em qualquer circunstância. Quem tem fé confia em qualquer circunstância. Quem tem fé dorme até nas pedras. Se estão te oferecendo pedra, querido, pega a pedra e transforma em travesseiro, vai dormir e descansar. Deixa que Deus vai fazer o que Ele pretende fazer na sua vida. Herodes prende, mas Deus solta. Herodes prende, mas Deus solta. Não importa quem nos coloque na prisão ou quem nos coloque na prisão. Não importa que área da nossa vida está amarrada. Enquanto prepara um cárcere, Deus prepara livramento. Esse é o Deus da igreja. É o mundo, é o diabo, é o mundo espiritual preparando o cárcere, a prisão. E Deus já dizendo: eu tenho livramento, Pedro. Não precisa se preocupar. Pedro era muito de Deus, ele era muito crente. Quando era para estar desesperado: amanhã eu vou morrer, amanhã eu vou morrer, Pedro dormia. Ele estava tão relaxado, irmão, que ele estava sem roupa. Relax total. Também devia estar um calor lá dentro, mas ele estava relax total. E a Bíblia diz que o anjo chega e desperta. O anjo chega e a luz brilha. A igreja não precisa se preocupar, porque sempre vai ter luz na prisão, vai ter anjo na cova, vai ter maná no deserto. Nós, igreja, não precisamos nos preocupar. Eu creio que isso é profético, porque há um despertar acontecendo nesse momento. Espiritualmente existe um despertar acontecendo no meio da igreja. Deus está nos despertando para dizer: ei, eu não acabei com você. Deus entra naquela cela para dizer: Pedro, está dormindo por quê? A tua jornada não acabou agora. Eu creio que em setembro Deus vai despertar muita gente do sono. O anjo vai entrar no meio da escuridão para dizer: acorda, desperta, levanta, tem jornada, tem futuro, tem destino. Ei, abre os olhos. Pedro, por que você está dormindo quando não é estação de dormir, Pedro? Independente do que o inimigo pronunciar sobre as nossas vidas, sobre o nosso destino, a hora de Deus agora, para a igreja, para nós, é despertar. É Deus nos chamar para a ação. Nessa estação não é de estarmos caídos, mas de ouvirmos o chamado de Deus. Para que Deus está te chamando? Qual é o objetivo de Deus estar te sacudindo? Qual é o objetivo da luz do Senhor estar entrando nessa caverna? Essa luz brilhar sobre essa escuridão. E o anjo está te despertando. O que é que Deus quer que você faça? Pedro estava preso. É quase um... Pedro estava preso. E o anjo vai lá e diz: ei, Pedro, se veste e coloca as sandálias. Ei, Pedro, em outras versões diz assim: cinge-te. O que o anjo diz? Ei, Pedro, põe a roupa. Tem gente que acha que quando está tomando banho, o anjo não está. Tá. Pô, chegou aqui, Pedro não estava despido. Ele foi lá: Pedro, põe a roupa. Isso fala, irmãos, profeticamente de fortalecimento.
Ele diz assim: ei, bota o cinto, põe as sandálias, prende a tua roupa com o cinto. Ei, Pedro. Irmãos, a gente sabe que para trabalhar, para sair, a gente tiver uma roupa folgada, tem que ter um cinto. Fortalecimento para trabalhos duradouros. A Bíblia está dizendo: ei, Pedro, se veste, se cinge, põe o teu cinto, porque a jornada é longa. Ei, Pedro, eu não quero que depois que você coloque sua roupa, pela jornada, pela labuta, pelos desafios, você perca a sua roupa no meio do caminho. Ei, Pedro, se levanta, se cinge. E nós precisamos nos levantar e nos cingir e amarrar o cinto da verdade em nós, para andar nessa jornada desse mundo. Deus estava despertando Pedro para ser forte na próxima estação. E eu creio que nesse dia a próxima estação da gente começa amanhã. Setembro começa amanhã a nossa próxima estação. E Deus está dizendo: ei, aperta os cintos. Mas não é como o comandante no avião que diz: aperta os cintos. Tem crise, tem turbulência. Não, Deus está dizendo assim: aperta os cintos, porque a próxima estação tem esforço. E eu não te quero nu espiritual. Eu não te quero vazio espiritual. Ei, Pedro, se levanta, põe a roupa, põe o cinto. Porque tu tens uma jornada, Pedro. Pega a tua capa, Pedro. Tem roupa, tem sandália, equipado, né, irmãos? Equipado. Roupa, sandália, e agora pega a tua capa. No final o anjo diz: é como se na minha cabeça acontece assim. Pedro está lá saindo com o anjo, e aí o anjo olha para o Pedro e diz: meu Deus, Pedro esquece. Pega a capa, homem. Sabe, na minha cabeça é mais ou menos assim. Porque ele fala do cinto, ele fala da roupa, ele fala da sandália, e depois ele diz: pega a tua capa. É como se Pedro tivesse esquecido um dos equipamentos da próxima estação. Mas o que é a capa, Ariana? A capa se fala de autoridade. A capa fala do seu posicionamento. A fala representa um manto, um poder, uma autoridade. Eu acredito que nesse momento que o anjo fala para Pedro: pega a tua capa. Deus estava dizendo: ei, Pedro, tu vai sair daqui sem recuperar o teu chamado. Quando Deus te tirar da cova, quando Deus te tirar desse lugar de prisão, Deus não quer que você saia sem a capa. Você precisa recuperar a sua capa. Muitas vezes a gente não quer mais a capa, porque alguém disse que a nossa capa tem que ficar lá. Mas o que Deus quer é que a igreja retorne e pegue a sua capa de autoridade. Uma capa que identificava quem Pedro era. A roupa não era suficiente, a sandália não era suficiente. Quando o anjo diz: pega a tua capa, para dizer: Pedro, quando você sair daqui, o mundo vai reconhecer quem você é. Com certeza era uma capa que Pedro já andava quando ele vivia com Jesus. Todo mundo talvez reconhecesse Pedro pela capa dele. Não sei, talvez uma capa diferente, uma capa de uma cor diferente, de um modelo diferente. Talvez tinha algum detalhe nessa capa que as pessoas identificavam Pedro. E que Deus está dizendo para nós: é igreja, em setembro, pega a capa que você abandonou. Pega a capa da santidade que você deixou agora em junho, em julho e em agosto. Pega a capa da oração que você desde o ano passado não usa ela. É isso que Deus está dizendo. Em setembro, pega a capa que você esqueceu. Talvez você esqueceu alguma capa importante há 10 anos. Tem gente precisando se vestir da capa do amor. Tem gente precisando se vestir da capa da paixão. A capa de um relacionamento íntimo com Deus. Não faz a tua vinda à igreja uma agenda. Deus não precisa de você vazio. Deus precisa de você consciente. A Bíblia fala sobre um culto racional. Eu cultuo a um Deus que eu sei quem é, eu sei onde Ele está e eu sei o que Ele faz. Cadê a capa que você abandonou, Pedro? Você está saindo e esquecendo algo. Você não pode deixar a capa. Talvez você disse: essa capa eu não ando mais com ela, porque alguém disse: abandona essa capa. Mas não dá para ir para a próxima estação sem a capa. Ele diz: ei, Pedro, coloca a tua capa. Sai revestido, Pedro.
sai revestido, Pedro. Nós precisamos entrar em setembro revestidos. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqueles que andam debaixo da sombra não precisam ter medo. Quem está debaixo da sombra, quem está com a capa certa, tem vitória, provisão, recompensa e jornada. Aleluia! Cadê, Pedro, a sua capa? E Deus já dizendo à igreja: coloque a sua capa, porque eu não terminei com você. Tá vendo que não dá para sair da caverna de qualquer jeito? Deus quer que saiamos inteiros. É roupa, é cinto, é sandália, e coloca a tua capa. O anjo estava dizendo lá, talvez quando Pedro entra naquela prisão, os guardas arrancaram a roupa de Pedro, arrancaram a capa de Pedro. Talvez os guardas naquele momento que quando prenderam ele disseram: ah, seu discípulozinho, todo mundo conhece você assim com essa capinha, o que é que eu faço com ela? E jogou longe. Herodes condena e Deus livra. Quando o anjo diz: ei, Pedro, volta para pegar a tua capa, ele está dizendo: ei, não importa se arrancaram ela de você, porque foi eu que entreguei a você. Está na hora de recuperar a capa. Está na hora de voltar à posição espiritual. Está na hora de voltar àquilo que eu sempre quis que você fosse. E Pedro decidiu ser obediente. Você decide colocar a capa. Não espere que Deus coloque em você. Não espere o anjo chegar na sua casa: ó, eu vim colocar a tua capa. Entrega. Recebidos. Hashtag recebido do dia. Chegou a minha capa que eu tinha largado lá na prisão. Não vai não, meu filho. É você que encara a prisão. Ele estava dizendo: ei, Pedro, dá um olhar aí, um 360 aí, Pedro. Olha tudo, Pedro. Será que tu não está esquecendo alguma coisa? Porque tem coisa, a gente não pode deixar restos. Você não pode deixar o que é importante para Deus. Pedro deixou os guardas, deixou as cadeias, deixou as algemas, mas a capa, não dá para ir para a próxima jornada sem a capa. A capa é de autoridade, a capa me coloca na minha posição, as pessoas me reconhecem pela minha capa. Ou você acha que você não tem uma? Ou você acha que o reino espiritual não identifica você com a sua capa? Por isso que o povo diz: eita, depois que tu entrou para a igreja, tu tá meio chato. Depois que tu entrou para a igreja, tu só fala de Deus. A capa, irmãos. A capa tem o poder, sabe, de nos identificar. Aconteceu alguma coisa com você, você está diferente. É a capa falando, a capa. Não, ele tem alguma coisa diferente, ela tem alguma coisa diferente. Não pense em deixar a capa onde os homens colocaram. Está na hora de ir pegar a sua capa. Está na hora de se levantar. Pega a tua capa para salvar a tua família. Pega a tua capa de volta para salvar teu casamento. Pega a tua capa de volta para salvar tua vida financeira. E depois que Pedro estava equipado de roupa, cinto, roupa, sandália e capa, Pedro vai andando com o anjo e ele deixa a cela. Ninguém vê Pedro. Ele nem sabia se aquilo realmente estava acontecendo. A Bíblia fala que ele achou que era uma visão, que ele não entendeu que aquilo estava, se aquilo era real ou não. E a Bíblia fala que ele vai andando, passa pelo primeiro posto de guarda, passa pelo segundo posto de guarda, até que chega ao portão de ferro. O portão de ferro levava à cidade. Eu quero declarar mais uma vez que essa é a estação não só de sair de algo ruim, mas entrar em algo bom. Deus não vai deixar você perdido no meio do caminho. Deus vai tirar você de algo ruim e vai colocar você em algo bom. A Bíblia diz que ele passa pelo primeiro posto, o segundo posto, até que ele chega no portão de ferro. E aquele portão de ferro se abre sozinho. Deus moveu Pedro de uma maneira tão sobrenatural que ele nem sabia se era real. Entende o nível aqui do negócio? Assim como Deus fez com Pedro, Ele pode fazer com você. O portão de ferro é a meia-noite de hoje. Deixando o mês de agosto, entrando em setembro.
Deus está tirando você, passando pelos guardas, passando pela guerra, por aquilo que quer te destruir. Você vai passando sem nenhum toque, sem nenhuma perda, até que chega ao portão de ferro. E a Bíblia diz que o portão de ferro dava para a cidade. E quando ele chega com o anjo, o portão abre sozinho. O portão abre sozinho. Deus está abrindo portas em lugares estratégicos para mostrar a você o poder que Ele tem. Deus vai abrir porta onde você acha que é impossível, só para mostrar o sobrenatural a você. Esse é o tempo, igreja, de não parar diante dos portões de ferro. O portão de ferro não se abre para mim, mas Deus faz abrir. Porque seria triste demais. Já pensou se a gente estivesse contando a história aqui de Pedro? Pedro teve uma visita do anjo, botou a roupa, pegou a capa, passou por um guarda, um conjunto de guardas, passou por outro. Quando chegou no portão de ferro, não adiantou, voltou para a prisão. Seria triste a gente estar falando, mas a Bíblia está falando de um Deus sobrenatural. Portas difíceis. Deus estava ensinando: ei Pedro, o que tu vai encontrar do outro lado da jornada é difícil, mas eu vou te mostrar como é que eu ajo em momentos difíceis. Você acha muito difícil? Eu acho que na hora que chegou naquele portão de ferro, Pedro deve ter olhado para o anjo. E agora? Ele abriu sozinho, sem esforço. O anjo não fez nada. A Bíblia não diz que o anjo não deu nem um comando de voz. Porque quando Deus quer fazer na nossa vida, não precisa esforço. Se está esforçando, se está procurando chave para abrir portão de ferro, querido, está errado, é na sua força. Portão de ferro se abre no poder de Deus. Pedro experimentou uma saída sobrenatural de algo difícil. Você entende que Deus é esse que te tira de forma sobrenatural de algo difícil? Pedro estava saindo de algo que era impossível. Deus estava libertando Pedro de uma circunstância impossível. E é isso que Deus vai fazer em setembro: nos libertar de coisas difíceis, nos libertar de coisas impossíveis. As portas difíceis vão ter que se abrir. As portas difíceis vão se abrir. E na hora que ele passa por essa porta, ele chega na cidade. Assim que a porta de ferro que estava fechada começa a se abrir, ele entra em algo novo. Deus não só vai tirar você de algo difícil, como vai colocar você em algo novo. Deus não vai deixar você perdido nesse meio. Esse é o Espírito de Deus. Havia um decreto: é morte, é prisão. Eu sou Herodes, eu mando, eu determino, eu faço. No outro dia Herodes foi procurar Pedro e: cadê Pedro? Os guardas nem viram Pedro sair. Não sei. Teve arrombamento? Não. Ele quebrou as prisões, os grilhões da parede? Não. O portão de ferro está quebrado, está amassado, está destruído? Não. Como ele saiu daqui? Sobrenaturalmente. Tem pessoas que depois da sua vitória vai procurar o rastro de destruição. Vai dizer: não, ela está vivendo isso porque alguma coisa aconteceu. Ele está vivendo isso porque alguma coisa aconteceu. Vai procurar na sua história, mas não vai encontrar. Por quê? Porque é sobrenatural. Nós estamos perto, irmãos, de cruzar uma estação da impossibilidade. Nós estamos perto de romper o impossível. Sempre o que parou o povo de Deus foi o impossível. E Deus se mostra como Deus do impossível desde Gênesis. E por que a gente não tem fé para crer e superar o impossível? Porque o Deus que eu encontro na Bíblia é o Deus do impossível. Eu não vou pregar outro Deus que não seja o Deus do impossível. Aquele anjo entra para dizer: rápido, Pedro, se levanta, Pedro. Já pensou, irmão, se agora um anjo descesse do céu e gritasse: rápido, El Shaddai? O que você faria? Rápido, igreja, o que você faria? O anjo entra naquela cela, a luz entra naquela cela para destruir as trevas. E na hora que o socorro chega, Pedro sai. Porque a gente passa anos e anos na igreja e a gente não vive o que Pedro vive.
Por que a gente não consegue abandonar nossas cavernas? Por que o decreto de Herodes é mais forte do que o sobrenatural de Deus? Por que eu não aceito? Porque eu não posso pregar uma Bíblia de um Deus que faz o impossível e viver abaixo disso. Eu não aceito ler uma Bíblia de um Deus que fez isso, que transformou homens, que usou eles para a glória de Deus e não viver isso. É essa fé que eu quero ter. É a fé de Pedro que eu quero ter. É a vida de devoção. É alguém que crê tanto que no momento onde ele está preso, ele dorme e descansa em Deus. Querido, setembro, descanse em Deus. Minha irmã, descanse em Deus. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai tirar remédios ansiolíticos, remédio para dormir, remédio para tudo que você precisa. Um para acordar, o outro para despertar, o outro para dormir. Deus vai te dar. Não sei o seu problema, mas eu confio num Deus que bota descanso no coração de alguém que está algemado. É esse Deus que eu prego. É para esse lugar de fé que Deus está movendo a igreja. É para esse lugar de entendimento sobrenatural e de revelação da palavra que Deus está levando a igreja. E se você não estiver na mesma frequência, filho, me perdoe, vai ficar para trás. Porque Deus está acelerando as coisas. Vocês não percebem não, irmãos? Como Deus está acelerando as coisas, como Deus está salvando as pessoas, como a palavra dele está se propagando, como Deus tem quebrado o coração do povo para se render mais, para se entregar mais. Existem coisas que a gente não tinha revelação ano passado, mas esse ano a gente tem. Existem coisas que estavam escondidas para nós mês passado, mas esse mês Deus já trouxe revelação, porque Deus está acelerando, Tiago. Deus está acelerando, igreja. Deus está acelerando, pastor. E nós precisamos entrar nessa frequência. Mas para isso você precisa sair da prisão. Recupera a tua capa. Hoje urgente. Recupera aquilo que você perdeu. Não queira viver setembro sem estar vestido e revestido. Porque Deus diz, bota Pedro, o anjo, né? Bota a roupa, bota a sandália, bota o cinto e bota a capa. As mulheres vão entender o que eu vou falar. O poder da terceira peça já era em vigor nesse momento. As mulheres vão entender, os homens ficaram assim. Depois a sua mulher lhe explica. Depois a sua mulher explica o que é a terceira peça. Vai, Pedro, bota a roupa, sandália, cinto e pega a capa, Pedro. Tu acha que tu vai para onde? Para outra estação se é a tua patente? Você acha que você vai viver o seu sobrenatural sem a sua patente? Irmãos, nós temos uma capa para honrar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você tem uma capa para honrar. Se você não tem ninguém, diga para você mesmo, você tem uma capa para honrar. A pessoa está com fé. Quem estava do seu lado ouviu com fé? Amém. Irmão, porque a gente precisa ficar animado com a palavra. Eu fico animada com a palavra. Eu fico animado, porque nenhum livro é igual à Bíblia, já percebeu? Nenhum livro forma e constrói o que ela faz. Nenhum livro abala as nossas estruturas e ao mesmo tempo nos dá amor. Nenhum livro a gente lê com o autor do lado, só ela. Só ela. Está na hora de pegar a capa? Então fique de pé. Agora fica de pé como alguém que está com a capa.